Calma, Isaac. Bom, hoje eu trouxe um texto muito interessante para ler com vocês. Um texto que, quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei muito curioso. Eu acho que vocês também vão ficar. É mesmo, professor? É sobre o rei? O senhor prometeu que nos contaria mais sobre ele. É sobre o rei, Bernardo. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Uau, mas peraí, Jesus não era um humano? Não seja boba, Bia. João devia estar falando sobre o professor Benjamim. Certeza que Jesus levava ele para todo canto. Mas eu não sou o Cordeiro de Deus. Mas se Jesus era filho de Deus e você era dele, você é sim um Cordeiro de Deus. Mas eu vou explicar. Professor, o que é pecado? É um bicho? Professor, mas se tirou do mundo foi pra onde? Olha, eu vou explicar. Eu acho que vocês já chegaram na idade e podem ouvir essa história por completo. Eu posso contar? Sim! Essa história mudou minha vida. Eu descobri onde iam todos os cordeiros primogênitos. Mas, professor, esse assunto não é proibido por aqui? Esse assunto era proibido quando eu era pequeno. Essa história é sobre Jesus, mas ela começa comigo e com meu pequeno Isaac. Isaac! Eu tô aqui. Aqui aonde? Isaac! Lero, lero, lero. Você nunca vai me achar, papai. Cadê você, cara? Bé. Ah, você mudou de lugar, então. Lero, lero, lero. Parece que tem uma planta falante aí. Ela tem uma orelhinha. Te achei. Você gosta de se esconder atrás daquela planta, né? Sim. Você já tem 1 ano agora, mas ainda precisa dormir cedo, viu? Bé, história. Você quer ouvir uma história? Então eu vou te contar de quando Jesus nasceu. Pega a guitarra aqui. Havia uma profecia em que um menino viria e que tudo mudaria. E que tudo mudaria. Seu nome é Jesus. Nasceu em uma manjedoura no lugar mais esquecido. No lugar mais esquecido. Anjos vieram cantar, boas novas anunciar. A esperança renasceu, a salvação enfim nasceu. Os pastores foram ver a promessa acontecer. Lá na estrela uma luz apontava para Jesus, crescendo em graça e formosura. Jesus fala das escrituras para o evangelho anunciar e muitas vidas restaurar. Jesus nasceu para o nosso bem. Ele cresceu e será o nosso rei. Jesus nasceu e me transformou, e hoje livre sou.
nasceu para o nosso bem. Ele cresceu e será o nosso rei. Jesus nasceu e me transformou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. Jesus nasceu para o nosso bem. Ele cresceu e será o nosso rei. Jesus nasceu e me transformou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. Nasceu para o nosso bem. Ele cresceu e será o nosso rei. Jesus nasceu e me transformou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. Ah, meus amigos, eu preciso compartilhar algo com vocês. O reino que eu prego está chegando. Eu sei quem o trará. Ele fará tantas coisas e vocês seguirão ele. Eu estou empolgado. Eu te agradeço, ó Deus, por não ser pecador, por não ser como essas pessoas hipócritas, injustas, adúlteras. Também não sou como esses pescadores, cobradores de impostos, ignorantes. Eu jejuo toda semana, e não uma, 2 vezes. Eu dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Eu sim, sou legítimo filho de Abraão. Legítimo filho de Abraão, não é? Bom, eu sou a voz que clama no deserto. Preparem um caminho reto para o Senhor. João Batista, se é Cristo, por que batiza então? Ah, meus amigos, temos outro visitante peçonhento conosco nessa noite. Mas não deem atenção às suas vozes, às suas palavras. Tudo é veneno que sai da boca dele. Prestem atenção, dentre vós está alguém que vocês não conhecem, do qual eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele vem após mim, e batizará a todos vocês com o Espírito Santo e com fogo. Cristo está entre nós, João. Se Cristo estivesse entre nós, nós sacerdotes saberíamos, estaria com a gente no templo, claro. Bom, já não era de se esperar que falam que João Batista é meio normal. Não é mesmo? Não. Eu tô cansado de vocês, raça de víboras! Quem ensinou a vocês a escapar da ira que está chegando? Vocês me perseguem de dia e de noite. Por que vocês não fazem algo de útil? Vão, deem frutos que demonstrem arrependimento. Talvez assim, quando o meu mestre chegar. João. Não, agora não, André. Eu tô cansado deles, André. Eu tô cansado. João. Eu sabia. É esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mestre, chegou a hora. É chegado o reino de Deus. Meu Jesus é rei, a luz que resplandece
chegado e Cristo anunciar. Meu pastor que está sempre ao meu lado. O rei chegou, leão de Judá, a raiz de Davi veio nos salvar. Rei chegou, leão de Judá, a raiz de Davi veio nos salvar. Ele encontrou um simples pescador no momento em que a solidão me alcançou. Então ele pediu pra rede eu lançar e me chamou pra homens resgatar. Rei chegou, leão de Judá, a raiz de Davi veio nos salvar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Jesus, eu desejo ver. Tire a venda dos seus olhos, a sua fé te curou. Rei chegou, leão de Judá, a raiz de Davi veio nos salvar. Mestre, eu sabia que se tão somente eu tocasse na borda do seu manto, eu seria curada. Não me toca. Tenha coragem, minha filha, a sua fé te curou. Ele é poderoso, tudo ele faz, milagres, maravilhas e sinais. Por onde ele passa, tudo se transforma. O coxo anda e o morto se levanta ao som da sua voz. Mestre! A minha filha, mestre! O que houve? A minha filha morreu agora mesmo. Mas eu sei que se o Senhor impor suas mãos sobre ela, ela viverá. Ela não morreu, apenas dorme. Veja. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, o Filho do Homem também passará 3 dias e 3 noites, porém, no coração da terra. O rei chegou, leão de Judá, a raiz de Davi veio nos salvar. Gente, o que Jesus quis dizer com isso? Sei lá. Pedro! Jesus. O que você fez agora, meu amigo? Vejam, mestre, tem você coisas também que sabe, eu sei lá. Eu explicaria, mestre, mas eu também não entendi.
Eu não me canso de vê-lo fazendo milagres. Eu penso que se fôssemos escrever um livro com todas as histórias que ele tem, não teriam páginas no mundo que caberiam. Verdade, bem que você vivia dizendo que ele era o rei que os humanos esperavam, Benjamin. Eu te disse. Teve uma vez que ele era ainda pequeno e ele se perdeu no tempo. E acharam ele ensinando aos anciões. Já me contou essa história umas 1000 vezes. Ué, cadê o Isaac? Eu achei que ele estava com você mais cedo. Bom, ele estava, porém... Eu vi que Maria o levou e quando estávamos na praça, porém, eu achei que eles já teriam voltado para cá. Não, eu fui no templo e eles não estavam com o Isaac. Eu acho que ele deve estar aqui em algum lugar. Isaac! Isaac! Isaac, Cordeiro dos Santos! Isaac, sua mãe já tá brava já. Isaac! Isaac! Filho! Isaac! Isaac, por favor! Isaac! Filho, por favor, cadê você? Vamos procurar ele no templo. Licença, você viu um cordeiro parecido comigo assim? Isaac! Eu vou voltar pro templo. Vai que tem alguém lá esperando o dono. Benjamin, você ainda não me entendeu? Entendeu o quê? A maldição, Benjamin. Maria o levou e você nunca ouviu falar sobre a maldição? Maldição? Que maldição? A Maria nunca faria nada de mal. Ela cuidou da minha mãe até os últimos dias e nunca me tirou de perto dela. Bom, se a maldição é verdadeira, ela não tem opção. Não, eu vou pra cidade. Mas e os outros? Eles vão ficar bem com você. Não posso deixar ele pra trás. Você entende? Claro que eu entendo. É o meu filho. Porém, Benjamin, é a maldição. Ninguém nunca voltou. Eu não quero ter esperanças. Então eu terei. Por nós dois. Eu prometo que eu vou trazer ele de volta. Hoje a gente vai lucrar, hein? E a ovelhinha tá na promoção, viu? 4 moedas de prata. Vou dizer pra vocês, isso aí não vale nada. O melhor é a farinha de Cafarnaum. Garanto pra todos vocês que estão aqui no templo. Essa farinha aí? Essa farinha mesmo. Pardalzinho empanado? Pardalzinho. Isso aqui é sacrifício a churrasco. Ô Beninha, olha aqui, ó. Sacrifício pra sacrifício. Melhor farinha de Cafarnaum. Apenas um denário. Deixa eu vir pra cá. Vocês têm pardalzinho? Olha você, eu garanto pra você, ó. Apenas um denário. Certeza que é um pardal? Farinha de Israel. Posso garantir pra você. É a melhor. Volta aqui pegar o pardalzinho. Isso, vem. Joga aqui dentro a moeda, vai. Tem que ver seus pardal mesmo, hein? Isaac! Não, defeito. Não dá pra vender. Isaac!
Ô, Isaac. Ai, cara, presta atenção. Você quer me deixar manco? Foi mal. Era. Você é um cordeiro? É claro. E você? Pode falar. Uma galinha? Galinha preta? Ó, eu só não vou ficar ofendido porque eu duvido que alguém daqui conheça um Psittacus eritacus, mais conhecido como papagaio cinzento. Aliás, prazer, Joseph. Joseph? Isso. Tipo a pizzaria? Não é tipo a pizzaria. Aqui pra vocês é José. Ah, tá. Qual é o seu nome? É Benjamin. Ah, prazer. Mas você voa, né? É claro. As minhas asas são como planadores celestiais. Legal. Eu precisava de ajuda. Eu tô procurando meu filho. Ele é parecido comigo, assim. Ele só não é manco, ele é perfeito. Você viu ele por aí? Ele tá perdido aqui no templo? É. Que foi? Que cara é essa? Você viu ele? Ele é seu primeiro filho? É, o meu primogênito. Então, rapaz, deixa eu te contar. Eu tô aqui porque eu sou um detetive. E eu tô atrás de 2 pardais. E eles sumiram ontem. Você viu? São essas aqui, não? Não são. Tudo A igual. última vez que ela... Desculpa. Eles não são tudo iguais. A última vez que eles foram vistos foi ontem, lá na cidade. E a sua mãe está procurando elas desesperadas. Mas para mim, está parecendo mais um caso da maldição de um ano. Maldição? Que maldição é essa que todo mundo fala, mas ninguém explica? Ah, a maldição. Você nunca ouviu? Nem eu que sou daqui já ouvi falar. Me explica. Eu não sei se eu posso. É engraçado que você não saiba, já que era um cordeiro como você. Cordeiro como eu? Fala baixo. Eu já não disse pra você que é um cordeiro? Então, dizem que ele ouviu uma voz que veio lá do alto da montanha e ele subiu. Só que ele nunca mais voltou. Só que as pessoas que estavam lá embaixo viram as labaredas do fogo que queimavam. Era um cordeiro como você, curioso no pasto, ouviu uma voz no alto, subiu a montanha, começou um drama. Mas quem viu, só viu a fumaça no alto e de repente a chama brilhar. Enquanto o povo olhava sem saber o que esperar, a notícia espalhou, todo mundo a falar. A maldição começou, ninguém ia escapar. O que isso tem a ver com o meu Isaac? O seu Isaac eu não sei, mas tinha um cordeirinho. Tinha um Isaac também. Oh, ninguém nunca voltou. Oh, quem foi nunca voltou. Oh, ninguém nunca voltou. Oh, quem foi nunca voltou. Voltou da onde? Então se espalhou, a notícia bombou, a maldição do ano começou. Mas eu vou ajudar o seu filho a encontrar, e esse problema juntos vamos solucionar. Mas escuta, amigo, eu vou te dar um aviso. O que foi? Ninguém nunca voltou. Oh, ninguém nunca voltou. Vocês ensaiaram? Oh, quem foi nunca voltou. Oh, ninguém nunca voltou. Isaac? Oh, quem foi nunca voltou. Escuta aqui. Meu filho vou procurar e ele voltará. E pra casa ele eu vou levar. Mas eu vou ajudar o seu filho a encontrar, e esse problema juntos vamos solucionar. Mas escuta, amigo, eu vou te dar um aviso. De novo isso?
ninguém nunca voltou. Oh, ninguém nunca voltou. Oh, quem foi nunca voltou. Não vale parar. Oh, ninguém nunca voltou. Eu vou continuar. Oh, quem foi nunca voltou. Ah, meu filho, Quem foi nunca voltou. Terminou? Você vai me ajudar? Claro, eu te ajudo. Tá. Peraí, essa história não faz sentido. Por que não? Como que os animais iam subir e os humanos não iam atrás deles? Benjamin, pelo incrível que pareça, a última vez que esses animais foram vistos, os humanos estavam juntos. Não, isso não faz sentido. Jesus não faria isso comigo. Jesus? Você conhece Jesus? Rapaz, deixa eu falar pra você. Esses dias mesmo eu vi ele aqui no templo curando um manco. Deve ser outro Jesus, né? É esse Jesus. Ele não é qualquer um. Ele é o rei que os humanos esperam. Quando você está com ele, parece que nada mais importa. Mas, ô Benjamin, se ele é tão grande assim, não é mais fácil pedir ajuda pra ele? É que ele é muito ocupado. Às vezes a gente até acha o Isaac antes de chamar ele. Venham, amigos, venham. O templo é por aqui, não é mesmo? Estamos lá. quase chegando. Mestre, quantos milagres! Eu nunca vi algo assim. Mas como? Como você fez tudo aquilo? Ah, meus irmãos, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu vim para cumprir aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Proclamar liberdade aos cativos. Recuperar a visão dos cegos. Libertar os oprimidos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Exatamente. Mestre, antes de chegarmos ao templo, você não precisa se lavar? Aquela mulher que sangrava, ela tocou você. Ela não se tornou... impuro, mestre? Não. Porque a lei de Moisés nos diz que... Não, eu sei o que diz a lei de Moisés. Mas, meus amigos, ela não me tornou impuro. Na verdade, quem ficou pura foi ela. Eu senti, meus amigos, saindo tanto poder e virtude de mim. Olhei para trás, vi os olhos daquela mulher. Quanta fé! Ela já estava curada. Incrível. E aquele milagre daquela menina, a filha do Jairo. Ah, maravilhoso. Meu coração se alegra em ver o reino de Deus assim. Agora eu vou estourar no norte, hein? Anota aí que nós vai ser campeão. Pode ir, mas não desacredita não. Olha os pardalzinhos, vamos levar a promoção de hoje, vamos levar. Sai pra lá com essa farinha, pra lá. Vamos levar o pardalzinho. Esse é o melhor, 2 moedas. Vamos levar pra confissão de pecados. Vamos lá, promoção, vai pra lá com essa farinha. Isso é inaceitável. É verdade, essa farinha não é de comer não, vai pra lá. É inaceitável isso. Como eles conseguem fazer isso? Como eles têm coragem? Está falando sobre o que, mestre? O templo sempre foi assim? Sim, mestre. Sim, mestre. Às vezes eu só acho que é um pouco... Bom, mas todos têm que oferecer sacrifícios, não é mesmo? Ou se tornarão impuros, mesmo que sejam pobres. Não, João. Não? Você ainda não entendeu por que eu estou aqui? Eu estou aqui para que todo aquele que crer em mim seja feito filho de Deus. Eu estou aqui para dar fim ao pecado. Agora, olha só essas pessoas. Elas vêm aqui ao templo se encontrar com o meu pai. E no lugar disso, o que elas encontram? Ladrões de sua fé! Esses homens impedem o povo de se aproximar. E vocês colocam pesos pesados
sobre os ombros de quem menos tem. Vocês já foram avisados pelo meu primo. Ai de vocês, fariseus hipócritas. E vocês, com esse costume de fazer dos sacrifícios um negócio lucrativo. Mestre! Vocês nunca ouviram? A casa do meu pai será chamada casa de oração para todas as nações. Fora daqui! Fora! Meus passarinhos não. Fora daqui! Tira a mão daqui! Fora daqui! Vamos! Fora! E vocês? Vocês também não vão embora? Não, mestre. Vocês não vão embora igual eles? Não, mestre. Para onde iríamos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna? Sim, mestre. Sim, mestre. O zelo pela casa do meu pai, Pedro, me consome. Vamos. Eu tenho muitas coisas para dizer a cada um de vocês agora que o templo está limpo. Eu sei que há aqui neste lugar corações sedentos de ouvir a palavra do meu pai. E sei que o meu pai quer encontrar cada coração aqui hoje. Vamos. Ô Benjamin, esse é Jesus? Ele é nervosinho, né? Não sei o que aconteceu, ele nunca foi assim. Nunca vi ele tão bravo. Mas você reparou no que o João disse? O quê? Ele apontou para os animais e disse sacrifícios. O que isso quer dizer? Eu não sei. Mas confesso que quando ele disse, me deu um arrepio lá na coluna. E você não? Não, eu tava mais preocupado com o chicote que ele tava na mão. Eu não gostei muito do João. Ele fala muito, parece uma maritaca. É que você não sabe. Ele se acha o melhor amigo de Jesus. Chegou agora, eu vi ele nascer. Ô Benjamin, eu acho que a gente deveria ir com eles. Eu tenho quase certeza que eles vão ajudar a gente a desvendar esse mistério. Vamos? Vamos. Trouxeram tudo? Sim? Muito bom. Esse é seu. Obrigado. Meus amigos, quanto tempo eu esperei por este momento. Eu estava muito ansioso por celebrar esta Páscoa com vocês. Como assim, mestre? Por quanto tempo esperou por isso? A gente sempre come junto. Eu sei, mas esta vez é diferente. Pois será a última vez que eu comerei desta Páscoa antes do meu sofrimento. E eu não voltarei a comer dela de novo, até que se cumpra a chegada do reino de Deus. Última vez? Sofrimento? Senhor. Oi? Sabe que às vezes você fala de coisas que são bem difíceis de compreender. O que eu disse que foi difícil de compreender, João? Ultimamente, percebi que você tem falado mais sobre ser o Cordeiro de Deus. Sim. Me chama a atenção essa comparação com um cordeiro, Senhor. Certo. Especialmente depois que o Batista disse tempos atrás: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente sabe que o Batista não era lá muito saudável das ideias. Ele comia gafanhoto, mestre.
Mas é necessário que eu seja o Cordeiro de Deus. A humanidade precisa disso. É quem o Pai deseja que eu seja, e eu desejo fazer a vontade do meu Pai. Mas Senhor, é que... Mais tarde, meu amigo, mais tarde. Agora, o meu coração deseja celebrar este momento com vocês. Servir cada um de vocês, os meus discípulos. Tudo bem? Está bem, Senhor. Vamos nos preparar para a ceia. Obrigado, Pai, por este pão. Este pão, meus amigos, é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Assim como eu parti esse pão agora, o meu corpo também será partido, para que o corpo de vocês não seja mais escravo do pecado. Obrigado, Pai, pelo fruto da videira. Ele esmagado assim fornece um vinho tão precioso. E este, meus amados, é o cálice da nova aliança, confirmado pelo meu sangue que é derramado em favor de vocês. Quando vocês se reunirem, façam isso. Lembre-se do preço que foi pago por vocês. Lembre-se do sangue derramado e da nova aliança que os libertou. Todos prontos? Vamos comer e beber todos. Meu Deus, meu Pai, uma nova aliança finalmente, um só corpo, e eu sou o cabeça. Estou achando Jesus assim meio diferente, Pedro. Eu percebi. Aqui nesta mesa hoje está aquele que irá me trair, pois está escrito que o Filho do Homem deve sofrer. Meu amigo, vá e faça aquilo que tem que ser feito. É necessário que eu morra, meus amigos. É necessário que o meu sangue seja derramado para que vocês sejam purificados. Eu sou o Cordeiro definitivo. Não haverá mais a necessidade de sacrifícios. E a morte que estava sobre vocês cairá sobre mim. E através de mim vocês verão o Pai. Mestre, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai? Sim. Quanto tempo vocês estão comigo? Ouvindo as minhas palavras, vendo milagres, sinais e maravilhas, e vocês me pedem, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é importante quanto ver o Pai, é falar do Pai, mostrar o Pai. Por isso, meus irmãos, eu quero deixar um novo mandamento com vocês. Eu sei que eu já falei isso, é que eu quero que vocês não se esqueçam. Meus amados, amem uns aos outros como eu os amei. Assim, quando vocês amarem uns aos outros, as pessoas lá fora saberão que vocês são os meus discípulos, quando de verdade vocês amarem uns aos outros. Mas Senhor, todos sabem que somos seus discípulos, sempre estamos com você onde quer que vá. Não hoje, João. Hoje eu digo a vocês que todos me abandonarão, pois está escrito: e será ferido o pastor,
e as ovelhas do seu rebanho serão dispersas. Mas não se preocupem, eu irei ao encontro de vocês à Galileia. Não, mestre. Não. Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu nunca o abandonarei. Jamais. Ah, Pedro, como eu queria que essas palavras fossem verdade hoje. Mas eu preciso te dizer a verdade. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Não, mestre. Não, mestre. Eu seria capaz de morrer ao seu lado. E jamais. Eu sei. Eu quero orar agora. Você vem comigo? Sim, mestre, claro. João, Tiago. Sim, mestre. Venham também. Pegue meu manto. Eu vou junto com eles. Ô Benjamin, onde você vai? Eles estão indo pro monte. Eu vou lá, vai que eu descubro alguma Ô coisa. Benjamin, você não entendeu nada do que eu te disse, né? Você não entendeu a mistura de um animal, humano e monte? Você é louco, não compensa. Eu vou lá, até daqui a pouco. Assim espero. Está tudo bem, mestre? A minha alma está tão aflita, a ponto de morrer. O que podemos fazer para te ajudar? Fiquem aqui comigo. Claro. Orem comigo. Sim. Claro, mestre. Ah, meu Deus e Pai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que seja feita conforme a sua vontade. Benjamin, você está aqui. Ah, Benjamin, chegou a hora. Eu estou fazendo isso por você também, sabia? Para que mais nenhum cordeiro seja sacrificado. E com isso eu quero dizer para que mais nenhum dos seus filhos sejam mortos em sacrifício. A morte do seu Isaac, meu amigo, foi necessária, e de tantos outros, para encobrir os pecados dos homens. Quantos morreram até hoje, não? A criação sente o que o pecado fez, amaldiçoou a terra, feriu os seres vivos. O pai sabe o que é entregar um filho em favor do outro. Ele entende a sua angústia, Benjamin, e eu também. Eu sinto muito. Esse não era o nosso plano para o mundo. Mas assim como seu filho foi morto, o cordeiro definitivo também será, para que de uma vez por todas o pecado perca a sua força. Se por um homem o pecado entrou no mundo, agora por causa do Filho do Homem ele perderá o seu poder. Os cordeiros foram entregues contra a sua vontade, eu porém entrego meu espírito a ti, meu Pai, para que o pecado perca a força de uma vez por todas. E eu sim, Benjamin, eu sim te prometo, eu vou até o final. E mais nenhum animal será necessário no sacrifício. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo.
porque eu te amei. Uma cruz pesada carreguei, porque eu te amei. A morte eu também enfrentei, porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho.
Benjamim! 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 Você não sabe o que aconteceu, Benjamim? Eu já sei. Já? Mas como? Ele estava tão machucado. Ele morreu, José. Ele morreu? Do que você está falando, Benjamim? Meu Isaac. Ah, Benjamim. Eu sinto muito, meu amigo. Eu ainda tinha esperança de que ele não fosse sacrificado. Mas ele foi. Ele foi. E foi Jesus que falou. Jesus? Mas eu não vim falar do seu filho. Eu vim falar de Jesus. Prenderam ele ontem, Benjamim. Enquanto você não descia, eu fiquei sobrevoando os discípulos. E quando Jesus desceu do monte, foi um caos, uma bagunça. Judas apareceu com um monte de soldados. Nossa, Judas? Nossa, Judas? Nosso nada. Aquele traidorzinho, como pode? Ontem na mesa com Jesus e hoje fazer isso. E o pior, você nem viu o que Pedro fez. Ele pegou uma espada, mas Jesus não gostou. Jesus colocou até a orelha de volta. E ele está sozinho, Benjamim. Ninguém ficou. Para não dizer que ninguém ficou, Pedro ficou escondido. Vamos lá, José. Benjamim, você não está entendendo. Ele precisa de... Benjamim, eles estão assistindo aquilo como se fosse um espetáculo. Estão rindo, cuspindo na cara dele, zombando de ele ser rei. Ele precisa de mim. Benjamim, não tem como você chegar lá. Até você chegar lá, senta lá. Eu vou ver o que está acontecendo e eu venho te contar. Não. Benjamim, não. Me escuta. Eu venho te contar, eu te prometo. Tá bom? Volta logo. Já volto. Eu não conheço. Eu não conheço esse homem. Não. Eu nunca vi. Eu não dei com ele, não. Eu não conheço. Eu não conheço. Quem? Jesus. Não sei quem é. Eu nunca vi, não. Não era eu. Era outra pessoa. Você está me confundindo com outra pessoa. Eu não conheço esse homem. Ai. O que eu fiz? O que eu fiz? Ele falou. Ele disse. Eu neguei Jesus. Eu neguei meu mestre. Neguei a nova vida que ele me deu. Deixei sozinho quem nunca me abandonou. Eu sou covarde. Sou covarde. Eu disse a ele que iria até a morte. E não foi nem até o seu julgamento. Eu me escondi. Eu neguei o seu amor.
segurança. Eu me deixei levar pela pressão das pessoas. E ele não disse nada, não me julgou, ele não me julgou. E quando eu olhei nos seus olhos, eu vi o que eu sempre via. O amor. Incondicional. Amor. Ai, Jesus. Toda a luz do mundo parecia estar se apagando. O sol escureceu e o desespero tomou conta de todos nós. Era como se a criação soubesse o que estava acontecendo, estivesse nos avisando. E a terra tremeu tão forte e meu coração acelerou. O que vai ser de mim? Só ele me via com os olhos de amor. Quem que vai me impedir de vacilar? Quem vai acalmar as tempestades do meu ser? Para quem eu vou correr quando as mentiras que um dia acreditei voltarem a permear minha mente? José, fala pra mim o que está acontecendo. Benjamin, ainda bem que você não foi comigo. Colocaram uma coroa sobre ele, mas não era uma coroa de rei e também não era uma coroa de ouro. Era uma coroa com uns espinhos. Parecia estar doendo tanto. Colocarem uma cruz com uns cravos enormes. E o pior, ao lado de 2 ladrões. E por quê? Eu não sei. Por que colocaram ele lá, José? Eu não sei, Benjamin. Qual que é o motivo? O que ele fez? Pelo que eu entendi, eles colocam em cima da cruz umas placas para justificar o porquê ele está lá. Por quê? Bom, segundo essa placa, o motivo de Jesus estar lá é por ser rei dos judeus. Eles estão crucificando Jesus porque ele é filho de Deus. É. José, volta lá.
Volta lá. Benjamin, você não está entendendo a José, gravidade. volta lá e descobre. Benjamin, José. Benjamin, me escuta, você não está entendendo. Por favor, José. Volta lá e descobre para onde vão levar ele. Não consigo. Por favor. Benjamin. Só volta quando você descobrir. Tá bom. Por favor. O véu se rasgou de cima a baixo. Nós tentamos conter, impedir, costurar. Mas quem pode impedir a ira do Senhor? Desde quando o tabernáculo foi feito no deserto, desde quando Deus de Israel prometeu que habitaria no templo feito por mãos humanas, o grosso véu nos separa da presença manifesta. Afinal, quem suportaria habitar onde o Deus Santo está? Mas se o Santo do Santo não contém mais a presença de Deus, onde está Deus? José, por que você voltou? Benjamin. Já sabe para onde vão levar ele? Amigo. Eu preciso estar pronto. Eles vão precisar da minha lã para curar as feridas. Benjamin. Fala. Eu parei tão perto da cruz. Ele estava tão machucado. Mas parecia tão humano. Mas como pode parecer tão humano olhar no fundo dos olhos daqueles que o colocaram naquela cruz, mesmo sentindo aquela dor, e dizer: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Você tá? José, a gente precisa ir até ele. Benjamin, eu acho que a gente não pode ir para onde ele foi. Não, não fala isso. Não. Benjamin, ele morreu. Não! Não! O meu mestre não! Não! Levaram ele de mim. Ele morreu. Ele morreu. Pastor. O mestre morreu. O mestre O rei morreu. O mestre morreu. O meu rei morreu. Benjamin, amigo, bem, você não pode ficar aqui o dia todo, vamos?
Benjamin. Vamos, amigo. Já é sábado. Vamos aproveitar que a cidade está vazia e vamos fazer alguma coisa? Ele pelo menos comeu alguma coisa? Ele não come, ele não se mexe, ele não faz nada. Benjamin, desse jeito você vai ficar mal. Eu posso voltar amanhã? Benjamin, vamos. Já fazem 3 dias. Vamos, amor. Por favor. Você precisa se levantar. Já faz 3 dias que você descobriu que eles morreram. Você tem nossos filhos para cuidar. Meu filho. E o meu pastor. Morreram. Não tenho mais porquê. Não aceito. Vou ficar parada. Não. Eu vou ao túmulo. Maria. Eu vou com ela. A dor de me afastar do Criador, aquele que primeiro me amou. Por muito tempo eu te procurei, caminho sem saída eu trilhei, mas eu encontrei o que durante um tempo evitei. A dor de ver o filho e o pastor, cordeiro que sua vida entregou, mas não merecia. Jesus, como morreu na cruz, porque se deixou levar, se o mundo dizia salvar. Jesus, estou sem o meu pastor, aquele que me conduz, que se entregou na cruz, meu Jesus. Sozinho ele estava e com ele não fiquei. E quando perguntaram, eu neguei. Eles reconheceram que com ele eu andei. E quando perguntaram, eu neguei. E quando perguntaram,
perguntaram, eu neguei. E quando perguntaram, eu neguei. Como morreu na cruz, porque se deixou levar, se o mundo dizia salvar. Jesus, trouxe o meu pastor, aquele que me conduz, porque se entregou na cruz. Meu Jesus, Jesus. Benjamin? Benjamin, uma pedra, um anjo, um jardineiro, eu nem sei se era um jardineiro, eu não entendi muito o que eu vi. José. Oi. Para de inventar coisa para tentar me tirar daqui. Benjamin, me escuta. Escuta. Eu tenho certeza no que eu vi Jesus. Tem coisa que não se brinca. Benjamin, vem, a Maria tá vindo pra cá, ela vai contar pros discípulos e você precisa ouvir. Vamos! Benjamin, vamos, levanta, cara! Tá! Depois desse passeio à toa, você vai me deixar quieto. Tá bom. Ele ressuscitou! O quê? Ele ressuscitou! Não procure entre os mortos, ele não está lá! Como assim, Maria? Do que você está falando? Ele ressuscitou! Eu vi o mestre! Você tá de brincadeira, Maria, por favor, não brinca com isso. Me levantei cedo, eu e Maria Mãe fomos ungir o corpo de Jesus. E onde estão elas? Maria está vindo logo aí. Me levantei cedo e fui visitar o túmulo de Jesus. Chegando lá, eu vi que a pedra que cobriu o túmulo tinha sido rolada. E havia um... homem? Fala logo, Maria. Anjo? Não sei, mas era alguém que brilhava. E ele me disse, por que procura entre os mortos quem está vivo? E aí chegamos e vimos que o corpo não estava. Não estava? Ah, Maria, aqui já fazem 3 dias. Se ele realmente estivesse vivo, não acha que já teria vindo até nós? Então, Maria, não tem como. Se ele estivesse vivo, aqui seria o primeiro lugar que ele viria, não é, João? Sim. Não sei, mas eu o vi. Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Sim, sou eu! Eu sou o Deus vivo! Sou eu mesmo! Não sou nenhum tipo de fantasma e nem nada disso! Ah, meu amigo, por favor, veja as minhas marcas, toque na minha pele. Não acredito. Você está vivo, mestre? Sim! Ah, meu amigo, é tão bom te ver. Mas lembre-se, você precisou ver para crer. Felizes aqueles que não precisam ver para crer. Eu digo a verdade para todos vocês. Vocês verão coisas ainda maiores se crerem. Eu não disse? Mestre. Maria. Jesus. Sim. O que acha de prepararmos um banquete? Precisamos celebrar sua volta. Avisar os outros, na verdade avisar a todos. É uma ótima ideia. Eu estava com tanta saudade de um banquete com vocês. Vamos comer. E sobre as outras coisas, depois eu falo. Tudo bem? Perfeito. Pessoal, então vamos. Mateus, André, pega os copos. Tomé, pega os pratos. Venha, Pedro. É o nosso amigo, não tenha medo. Venha, Pedro. Jesus! Jesus!
Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu já disse que amo. Até agora, você andou por lugares que você quis, com pessoas que você conhecia para fazer a sua vontade. Sim, a partir de agora, você vai andar por lugares que você não conhece, com pessoas desconhecidas, para fazer a minha vontade. Sim. Tu me amas? Sim, mestre. Eu te amo. Cuide das minhas ovelhas. Sim. Benjamin! Oi! Benjamin, eu disse a você, eu disse que era necessário a minha morte, para que mais nenhum de vocês tenham que ser sacrificados. Nem você, nem mais nenhum dos seus filhos. Ninguém mais vai ter que experimentar a tal da maldição de 1 ano. Eu fui o último cordeiro a ser sacrificado. Eu disse a vocês, eu disse a todos vocês, a morte não pode me vencer. Se prestassem mais atenção às minhas palavras, saberiam que não era o fim. Eu, naquela cruz, quebrei todas as amarras que os prendiam, e agora vocês estão livres do pecado pelo meu sangue. Para o que antes era necessário sacrifícios, agora só é necessário crer em mim. Mas não pensem que eu morri apenas por vocês. Não, eu morri por todos aqueles que acreditam que eu sou o Messias, o Filho de Deus enviado pelo Pai. E vocês receberão poder quando do alto vocês forem revestidos pelo Espírito Santo, e então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ô Benjamin, a gente precisa contar isso para nossos amigos, vamos? Eles não sabem falar com os animais. A gente precisa falar que a maldição foi quebrada. Isso. Mas vamos ouvir o que ele tem para dizer. Tá. Toda autoridade foi me dada, no céu e na terra. Portanto eu digo a vocês, vão, façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecer todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E eu prometo, eu estou com você até o fim dos tempos. E mesmo depois disso, eu voltarei e vocês viverão comigo para sempre. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou um filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E a terra estremeceu, e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele
sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício. Não procurem entre os mortos, o Rei ressuscitou. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos cantar juntos, aleluia, ao Cordeiro que venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Erga sua voz! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele viveu. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que me Que toda honra e toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive e reina para todos sempre.
Amém. Amém. Toda honra e glória é dada a Jesus. Ele é o merecedor de tudo que podemos dar, de todo o nosso melhor. Uma história como a história de Benjamim e Isaac machuca o nosso coração, fere o nosso coração, porque nós não nascemos para a morte, mas para a vida. Jesus, ele nos criou para a vida. Jesus nos criou para um paraíso, para o Éden. Jesus te criou para a vida. Mas o pecado amaldiçoou a terra. O pecado nos roubou da vida. O pecado nos levou à condenação. E essa condenação que nos afastou de Deus foi levada sobre Jesus na cruz. Foi o meu pecado e o seu pecado. Foi a condenação que era sobre mim e que era sobre você. Jesus leva na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ter vida. Vida nessa terra, mas vida abundante por toda a eternidade. É isso que significa a morte e a ressurreição. O poder da ressurreição foi o próprio Espírito Santo que desceu e ressuscitou Jesus dos mortos. Esse é o Espírito que Deus envia para habitar dentro de nós, para todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que todo aquele que nele crê, nós precisamos crer. Aqueles que mencionam o seu nome serão feitos filhos de Deus. Não apenas não fomos condenados, isso é misericórdia, mas a graça faz de nós filhos, mas apenas aqueles que o recebem. Então hoje o meu convite é para que você e eu possamos dar o nosso sim a Jesus. Possamos entregar a nossa vida a Ele e dizer: sim, Jesus, eu recebo você como meu único e suficiente Salvador. Para que ao fazer essa entrega, a gente possa entregar o nosso melhor, o nosso tudo, àquele que é merecedor. E assim possamos nos tornar, ter o direito de sermos feitos filhos de Deus. Você pode fechar os seus olhos junto comigo? Esse é o momento de decisão. Talvez você está me vendo aqui, talvez você está ouvindo e ao perceber, ao entender a história desse musical, você entendeu a história da cruz e você entendeu a história da salvação que temos em Cristo. E se você deseja entregar sua vida a Jesus, você pode levantar a sua mão e dizer: sim, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu entrego a Ti. O Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu vejo muitas mãos levantadas e glória a Deus pela sua vida. Que bom é receber esse impacto do céu sobre as nossas vidas. Ainda de olhos fechados, você pode orar comigo? Enquanto eu oro, se você quiser repetir essa oração, todos vocês: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração, tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Obrigada por levar a minha condenação na cruz e por se levantar ao terceiro dia, me garantindo vida eterna. Quero que o Senhor seja o meu Senhor e o Deus da minha vida. Obrigada, porque o Senhor promete estar comigo para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso para Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és fiel, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Yes.
nasceu para o nosso bem. Ele cresceu e será o nosso rei. Jesus nasceu e me transformou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. Jesus nasceu para o nosso bem. Ele cresceu e será o nosso rei. Jesus nasceu e me transformou, e hoje livre sou, e hoje livre sou. E hoje livre sou, e hoje livre